Queria nesse vídeo responder uma pergunta. O bolsonarismo, na igreja, fez ela se tornar idólatra? A igreja, ela idolatrou Bolsonaro? Não tem como a gente generalizar aqui e falar que todo mundo que votou em Bolsonaro, todo mundo que apoia Bolsonaro é idólatra. Não tem como a gente falar isso. Mas gostaria de analisar você um pouco, se é possível hoje, se é possível essa realidade, a igreja de hoje idolatrar um político ou alguma outra coisa, cometer esse pecado de idolatria, Porque o que acontece? Quando a gente vai para as escrituras, quando a gente vai ler a Bíblia ali, então já desde o início, quando Israel ele sai ali do Egito, você vai ver que é muito comum um povo cair nesse pecado de idolatria, de fazer uma imagem de um Deus e começar a adorar esse Deus, E isso se repete durante quase toda a história de Israel. Você vai ver constantemente as escrituras apontando de Israel cair nesse mesmo pecado, de idolatrar outros deuses, E esse pecado que era tão recorrente com essa nação, de Deus, com esse povo escolhido por Deus, esse pecado que se repetia tantas vezes, será que hoje, a igreja evangélica ela se tornou imune a esse pecado? Ou ele só ganhou uma nova roupagem, E a gente tem idolatrado e talvez não tenha percebido, durante esse tempo, E assim, o que eu queria mostrar para você é que provavelmente, a questão da idolatria ela ganhou uma nova roupagem, porque a sociedade ela foi ficando mais moderna, ela foi se modernizando. Então, o entendimento nosso, acaba naturalmente a sociedade criando, outros moldes de idolatria, Porque se você for ver hoje, qual sentido tem, você se prostrar e venerar um objeto esculpido, uma escultura, uma imagem, Isso talvez para uma geração que se passou aí uns 50, 80 anos atrás, isso era algo muito normal, Mas você venerar uma imagem, até para um católico tradicional, isso para ele mesmo já não faz muito sentido, Só no interior, só é aquela galera bem antiga, tem um apego ainda com a escultura em si, mas para a maioria das pessoas isso é só um lembrete, é só uma arte qualquer, como se fosse qualquer desenho, A escultura, assim, já perdeu um pouco esse valor de ser um objeto, de adoração de pessoas, A pessoa mais moderna não acha isso incabível, Eu vou adorar uma imagem, o que um graveto, uma coisa esculpida pode fazer por mim, Então, para a cabeça moderna, esse tipo de idolatria já não faz muito sentido. Agora, uma grande verdade é que para aquela época, um ídolo fazia muito sentido para aquele povo, Quando eles se dedicavam a adorar um ídolo, a fazer um ídolo, que tinha uma forma, que tinha um desenho, eles acreditavam que aquele Deus lá que o Deus da chuva, que eles criavam lá tal, ele tinha o poder de fazer a chuva vir, Eles faziam sua devoção, faziam as suas ofertas e eles tinham histórias que acontecia, que quando fizeram a chuva vir e quando fizeram aconteceu. Então eles acreditavam muito naquilo, Que o Deus da fertilidade, que quando você ia lá fazer uma oferenda, a pessoa ficava realmente grávida. Então para eles, aqueles deuses, que eram esculturas, para eles aquilo funcionava, para eles aquilo era algo muito real. Para a realidade deles, aquilo era real. E aí a gente hoje, entrando na nossa realidade de hoje, esse pecado de idolatria, primeiramente, a gente tem que entender que a gente não tem como fugir disso, Esse erro em ciclos que acontecia naquela época, será que a gente está vacinado? Não, a gente está sujeito a isso, eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso, a idolatrar algo, a idolatrar uma coisa, a idolatrar o dinheiro, a idolatrar uma pessoa, a idolatrar um líder, a idolatrar um político, que hoje que é o cenário que a gente está mais intenso vendo é isso. E aí, quando você começa a ver que você está sujeito a isso, você precisa avaliar com o coração aberto, cara. Será que eu passei a idolatrar um político? Será que eu criei uma imagem que não era real? Porque a grande questão aqui da idolatria, era que eles criavam uma imagem que não era real, que não funcionava, Era só uma imagem que eles viam e acreditavam que era aquilo. Eles olhavam para aquilo, não, isso é um Deus, isso funciona, isso é real.
Eles pensavam assim, mas na verdade o que estava por trás daquilo era só uma madeira. Só que eles não conseguiam enxergar isso. Agora, será que na política, quando que essa visão política ela se torna idolatria? Uma característica vai ser essa. Vai ser que quando você olhar para a figura do Bolsonaro, você vai ver uma imagem que não é a dele. Você vai ver, né, mesmo que tudo aponte, tudo que é real, tudo que é racional, aponte para uma direção, o seu coração, a sua mente vai estar tão cauterizada que você vai enxergar, não, ele não é assim. E é isso que muitas das vezes eu tenho visto, né? Não, Bolsonaro falou que bandido bom é bandido morto. Não, na verdade, ele não queria dizer bem isso, ele só queria dar um susto, né? Enquanto que ele falou isso várias e várias vezes, né, com um sentimento que dá para perceber o que ele queria dizer, mas assim, a mentalidade das pessoas tende a defender, não, ele não queria dizer isso. E você pega vários assuntos, né, coisas atuais que estão acontecendo aí, né? Olha, teve o caso disso, que o Moro saiu e falou isso, o pessoal da Lava Jato também está questionando o combate à corrupção. Não, não é bem assim, Bolsonaro está sim lutando contra a corrupção. E aí você começa a perceber que será, né? Quero só colocar dúvida, será que você não está olhando para essa situação e criando uma imagem que não é real? Para força, como que naquela época as pessoas estavam fazendo, né? Não, tem poder sim, não é isso não, né? Para que você começou, você precisa defender aquela imagem, você começa a criar isso, né? E esse é aí que quem começa a ver que um apoio acabou se tornando uma idolatria, né? Não que seja proibido um cristão votar em Bolsonaro ou que fosse proibido, né, um cristão apoiar o Bolsonaro. Mas quando o apoio se tornou acrítico, ao ponto de te negar as falhas, te negar os erros, né? Quando o apoio se tornou nesse tipo, fica muito caracterizado que isso não é um apoio, isso se tornou uma idolatria, um ato de veneração. E aí, quando a gente vai para as escrituras, o que acontecia quando o povo olhava para aquela escultura e esperava dela poder? Uma hora, um homem de Deus era levantado e falava algo que está escrito aqui em Salmos. Ele falava o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles, a quem os adora. E aí vem, né, um homem de Deus e fala: olha, isso daí que você está vendo, ele tem boca, mas não fala, não é isso. Você está tendo uma ilusão, abra o seu olho, cara. Enxerga, não é isso. Ele tem boca, mas não fala, ele tem olhos, mas não vê. Não é essa imagem que está aí, é só uma madeira, né? É só algo que não tem poder para salvar a sua vida, que não tem poder para mudar esse país, não tem poder para trazer avivamento, não tem poder para mudar uma nação. Não tem, não é tudo isso, né? É só um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, né? Com defeitos que precisam de intervenção da mensagem do Evangelho para salvação, para mudança. É isso que nesse tempo, né? É preciso acontecer com a igreja, a gente está num tempo que está acontecendo isso daqui, tem olho, mas não vê. Não é isso, não, você botou seus olhos, você criou uma imagem e essa imagem está sendo desfeita do seu coração. Deus está trazendo situações para que alguns irmãos que estavam vendo o presidente como um ídolo, que sejam despertos e vejam que ele não é tudo isso. Não é essa imagem, né, de Salvador que vai trazer uma mudança para a nação, que vai te defender contra a cultura da esquerda. Não é ele que vai te defender, quem vai te defender é o Evangelho, quem vai te defender é o Senhor, a pregação da cruz, a pregação do amor, a pregação que converte a pessoa, a pregação que tira o bêbado do alcoolismo, né? A pregação que resgata o perdido, né? A gente não precisa de um presidente para trazer avivamento para uma faculdade, para mudar as universidades. O Evangelho faz isso. O Evangelho sempre fez isso, sempre rompeu em mudança e avivamento, sem precisar de poder político para isso.
E aí quando você colocou a sua esperança nisso, a gente está vivendo agora circunstâncias que estão fazendo você, olha, abrir o olho. Na verdade, a gente precisa urgentemente de ter nossos olhos abertos, né? E aqui o versículo termina falando o seguinte, né? Olha, se torna semelhante a ele quem o adora, né? A gente se torna semelhante ao nosso ídolo. E aí, para saber, né? Como eu disse, não tem como generalizar, mas para você saber se o seu coração tem sido idólatra, você precisa ver com quem você está se parecendo. Você está ficando parecido com Deus, com a mensagem do Cristo, ou você está ficando parecido com o seu ídolo? Com quem você mais se assemelha, né? E aí você vai ver se você caiu nesse pecado, que nós todos estamos sujeitos a isso. Isso não te faz pior do que ninguém, né? Por ter caído nesse pecado. A questão é se você vai se arrepender ou não. Se você vai confessar isso diante de Deus ou não. E ali, o que acontece? Se a gente perceber, se a gente deixar Deus abrir os nossos olhos, e aí quero chegar nesse ponto, se Deus rompe o nosso coração e mostra, caraca, eu estava adorando um pedaço de pedra, né? Eu estava adorando um pedaço de madeira. No caso que a gente está falando aqui de uma adoração ao bolsonarismo, a um político, quando os seus olhos forem abertos, você não vai ver um pedaço de madeira, você vai ver um ser humano. Quando você ver um ser humano, você vai ver um ser humano que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do amor de Deus, que precisa da cura de Deus, que precisa da sabedoria de Deus, que precisa de um encontro de arrependimento com Deus, que precisa ser transformado no seu caráter, que precisa conhecer um Deus que talvez você tenha experimentado e você está meio perdido, esqueceu disso, mas você vai enxergar um homem carente das suas orações, e é aí que está. Né? Ninguém aqui está dizendo que você não deve orar. Aqui eu estou falando o seguinte, você tem que orar, mas com seus olhos abertos você vai orar a oração que vem do céu. Olhando com os olhos de Deus para o Bolsonaro, você vai passar a orar para ele de uma forma muito diferente, muito mais real e muito mais eficaz. Né? Então essa idolatria, pode ter certeza, as notícias vão acontecendo e elas vão ficar mais intensas até que os olhos daqueles que Deus determinou serem abertos se abram, né? E enxergue ali não um ídolo, não um mito, não um salvador da pátria, mas só um homem, né? E que precisa se humilhar diante de Deus, que precisa se converter de verdade, porque não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, não segue os princípios do Evangelho, está cercado de víboras, né? De líderes ali, alguns, né? Que são víboras, né, que estão ali só para sugar dele benefícios e não estão nem aí para a vida, para o coração daquele homem. E os seus olhos precisam ser abertos, essa idolatria precisa ser quebrada. Né? Não tem como oferecer um apoio acrítico, né? Ele precisa ouvir, né, que está errado, a igreja precisa falar isso, ó, você está errado, tem que mudar. E essa idolatria, eu creio que ela precisa ser quebrada, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. Eu não tenho dúvida que parte da igreja se envenenou por esse caminho. Eu não tenho dúvida, eu falo isso com muito temor no Senhor, mas assim, eu não tenho dúvida que esse pecado da idolatria, ele entrou no coração de muitos, inclusive pastores. Mas nós estamos no tempo onde que Deus está abrindo os olhos, é tempo de arrependimento, é tempo de chorar. E eu quero orar com você, né, que assistiu esse vídeo até aqui. Ficou até surpreso de você ter chegado até esse ponto, e porque se você está ouvindo isso e você votou no Bolsonaro, você gosta dele, eu não estou dizendo que eu não gosto dele como pessoa em si, eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu não concordo com as ideias dele, eu não concordo com o que ele pensa, mas como pessoa, meu coração é cheio de misericórdia por ele, eu não desejo o mal dele, eu desejo a salvação dele, eu desejo que ele encontre a Deus. E se você chegou até aqui, é interessante, eu creio que Deus tem algo para falar ao seu coração, tem falado e tem algo para fazer no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Oh Deus, só Teu Espírito, Deus, tem o poder de nos convencer do pecado, Deus. Não há palavra, não há argumento. E eu te peço por duas coisas simples nesse momento. Primeiro é que aqueles que deixaram se levar por esse caminho, Deus,
que eles possam encontrar agora arrependimento no coração, que eles possam também ser perdoados pelo poder, Deus, do seu sangue, Deus. Que eles encontrem arrependimento e perdão nessa hora. Também eu te peço, Deus, para que aqueles que por todo esse discurso de ódio, por toda essa tensão política, começaram a olhar o Bolsonaro como um inimigo, começaram a desejar o mal dele, Deus. Isso não é um desejo, Deus, isso não é um desejo que um cristão deve ter. Que eles possam enxergar ali alguém que precisa de misericórdia, precisa de oração, e que sim, que a igreja venha orar pelo Senhor Bolsonaro. A gente precisa orar por ele para que ele venha conhecer Jesus, que infelizmente está sendo escondido dos olhos dele, mas que o Evangelho venha alcançá-lo, que ele venha ter um encontro com Cristo, né? Que ele venha ter um encontro com Jesus. Nós oramos para isso, nós oramos por um novo tempo da sua igreja, onde que um novo olhar, né? Que ela venha olhar para essa situação com os teus olhos, Pai. Com o coração, com os olhos desvendados, nós vamos orar porque a tua palavra diz que nossas orações não são ouvidas porque a gente não sabe pedir. A gente ora, não recebe porque a gente pede mal. Mas que nesse momento a gente venha aprender a pedir. Quando a gente orar vendo de forma correta, que a sua ação venha acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e enchido seu coração de alegria e esperança. Um abraço.